Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar nossa primeira aula de ciências aqui online, né? Mas essa primeira aula, antes da gente começar o nosso conteúdo, a prof queria explicar para vocês o que é, né, o coronavírus e por que a gente está tendo que ficar distante um dos outros e evitando esse contato, certo? Então, a gente vai começar hoje a nossa aula aprendendo um pouquinho sobre o coronavírus. Então, gente, primeiro, né? O que é o coronavírus? O coronavírus, na verdade, é uma família de vários vírus, certo? O coronavírus, ele é um vírus que ele infectava principalmente animais silvestres, ou seja, animais que vivem na mata, né? Que não são domesticados. Só que em 1937 descobriram o primeiro coronavírus em humanos, ou seja, ele infectou um humano, ou seja, ele saiu do animal silvestre e foi para o ser humano, certo? Em 1965 foi que eles colocaram esse vírus em um microscópio e viram que ele tinha um formato parecendo uma coroa. E daí que deram o nome coronavírus, porque pelo fato dessa estrutura dele parecer uma coroa, chamaram de coroa e vírus, porque ele é um ser vivo chamado vírus, ok? Esse novo coronavírus que está afetando a gente agora foi descoberto lá na China, dia 31 de 12 de 2019, ou seja, o último dia do ano passado, ok? Então, mas para a gente entender melhor, por que que o vírus ele saiu, né, de um animal silvestre e veio parar na gente? Gente, assim, ó, o vírus, todos os vírus, eles na verdade, eles são pacotes de gene, ou seja, eles não possuem célula, eles possuem só gene, só genética, só DNA, digamos assim, tá? Então, os vírus, eles precisam de outros seres vivos para conseguir se reproduzir e para conseguir manter eles vivos. Então, como que eles fazem isso? Eles infectam um ser vivo, ou seja, eles entram num ser vivo e ali eles começam a consumir as células desses seres vivos para conseguir se manter e se reproduzir. Todos os vírus fazem isso, ok? Só que alguns vírus, eles sofrem mudanças. Por quê? Porque eles começam a ver que aquele hospedeiro, ou seja, aquele ser vivo que eles entraram, pode não ser o suficiente. Então, eles começam a pular de ser vivo em ser vivo. E daí, quando eles pulam de ser vivo em ser vivo, eles mudam a característica deles, ou seja, eles mudam o gene deles, a genética deles. E isso faz com que ele sofra mudança e dele se transforma em um outro vírus. Então, por isso que o coronavírus é uma família de vírus, ou seja, são vários vírus diferentes, ok? Por que ele veio parar na gente, né, seres humanos? Então, como a prof já tinha falado para vocês, os vírus vão mudando de hospedeiro em hospedeiro. Então, esse vírus, especificamente, ele era único e exclusivamente de um animal silvestre, ok? Então, provavelmente, ele foi pulando de animal em animal até parar no morcego, que é de onde surgiu esse vírus que a gente está sendo infectado agora, ok? Desse morcego, ele foi transmitido para a gente, ele parou na gente porque ele foi mudando a sua genética e foi migrando de hospedeiros, ok? Como que a gente pegou, né, isso? Não foi através da sopa de morcego, né, comendo morcego. Foi através do contato direto, pode ser com as fezes, pode ser diretamente com um animal. Porque, gente, lá na China, eles têm um comércio livre de animais silvestres para alimentação, eles se alimentam desses animais. Então, lá tem um comércio super livre disso. Então, eles levam de um lado para o outro, trazem de um lado para o outro. E isso faz com que a gente tenha contato direto com esses animais. Então, esse vírus encontrou uma oportunidade e migrou do morcego para a gente, ok? Não foi através da sopa de morcego, tá? Ele passou. Ai, desculpa, a gente coçando o nariz. Ele passou diretamente do animal para a gente, ok? Por que ele é chamado de Covid-19? Gente, Covid-19 foi o nome dado para esse novo coronavírus, ou seja, esse novo vírus que está infectando a gente. Por que eles deram um nome diferente, né? Não deixaram só como coronavírus? Para que a gente saiba exatamente qual vírus a gente está tratando, qual vírus a gente está lidando e como que a gente faz para conseguir se livrar dele, né? Se livrar dele, tá? Se proteger contra ele.
Então, o COVID vem do nome corona, vírus, e o D é de um nome em inglês que significa doença de. Então, é a doença do coronavírus, tá? E o 19 veio porque ele foi descoberto no dia 31 de 12 de 2019. Então, como que é feita a transmissão, então, da gente? A gente viu que ele veio do morcego. E como que ele é transmitido para a gente, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A febre amarela, ela veio dos macacos, tá? É um vírus que oriundo dos macacos veio parar na gente. Como que ele veio parar na gente? Ele veio parar na gente através da picada do mosquito. Então, o mosquito pica o macaco e pica a gente. Então, ele é transmitido através disso, não é diretamente, né? Com o macaco. Já o do coronavírus, ele foi diretamente com o morcego, né? Diretamente lidando ali com o animal. Então, mas como que ele passa de pessoa para pessoa? Ele passa diretamente, gente, assim como foi do morcego. Então, ele passa com contato de aperto de mão, abraços, beijos, espirro, tosse. Tudo isso faz com que o vírus esteja no ambiente e passe de uma pessoa para outra, ok? Então, quais são os sintomas dessa doença? Febre alta, tosse seca, dor de garganta, dor de cabeça e no corpo, e a maioria das pessoas diz que tem falta de ar. Por que tem falta de ar? Esse vírus especificamente, ele atinge as vias aéreas, ou seja, ele atinge a parte onde a gente respira. Por isso que dá essa sensação de falta de ar. E é também por isso, gente, que a maioria das pessoas que é infectada, que tem os sintomas e que se sente mal, são pessoas que já têm algum problema nas vias respiratórias e as pessoas mais idosas, né? Porque essas pessoas, elas têm as vias respiratórias mais debilitadas, ou seja, elas já estão mais velhas, realmente, as vias respiratórias, por conta disso que infecta mais essas pessoas. Como a gente deve se prevenir, né, do coronavírus? Primeiro, melhor coisa de todas é lavando as mãos. Segundo, evitar o contato direto, né, aperto de mão, etc. Sempre quando a gente for tossir e espirrar, cobrir o nariz e a boca, seja com um lenço de papel ou com o braço, né? A gente, desculpa, o professor morrendo de coceira no nariz. E outra coisa é evitar levar a mão no rosto. Como a prof fez agora de coçar o nariz, né? Coçar os olhos, o nariz, a boca antes de lavar, né? Sem estar higienizado a mão. A gente deve usar o álcool gel? Sim, deve usar o álcool gel. Mas, gente, o álcool gel não substitui a lavagem das mãos. Então, a melhor forma mesmo é lavando as mãos. O álcool gel deve ser usado quando? Após lavar as mãos e quando a gente não tem a oportunidade de lavar a mão, né? Não tem um banheiro próximo, não tem uma pia próxima. Então, o álcool gel é super eficiente nesse caso. Quem deve usar máscara? Todo mundo deve usar máscara? Não. Quem deve usar máscara? Os profissionais de saúde, que estão diretamente em contato com as pessoas. As pessoas que já estão doentes ou que estão achando que estão doentes. E as pessoas que estão cuidando desses doentes. Ou seja, se a pessoa está em casa e está infectada, as pessoas que estão lidando diretamente com esse doente usarem a máscara para evitar o contato. Né? Se a pessoa estiver nessas características que a prof acabou de falar, algumas coisas devem ser pensadas antes de usar a máscara. Primeiro, antes de colocar a máscara, lavar bem as mãos. Segundo, evitar encostar na máscara enquanto estiver usando. Por quê? Porque a máscara está ali exatamente para impedir que entre esse vírus nas nossas vias respiratórias, né, no nosso rosto. Sendo assim, se a gente ficar encostando na máscara, a gente vai estar com a mão infectada. Daí, se a gente tirar a máscara e encostar a mão estava suja, né? Então, evitar estar encostando na máscara. Outra coisa, quando colocar a máscara, cobrir o nariz e a boca, daqui até aqui, ó. Porque se a gente cobrir só a boca, o nariz está descoberto. Se a gente cobre só o nariz, a boca está descoberta. Então, tem que cobrir toda essa área aqui, ok? E outra coisa, a máscara, ela tem validade, ou seja, depois de um tempo ela começa a ficar úmida. Ali acabou a validade dela, tem que tirar e jogar fora. Ela não é reutilizável, ela deve ser jogada fora. E sempre quando a gente for tirar, lavar as mãos depois, porque a gente pode estar entrando em contato ali diretamente com o vírus que estava na máscara. Certo? Se a pessoa achar que está com o vírus, né? O que a pessoa deve fazer? Primeiro, existem alguns números
que foram criados pelo governo para que a gente entre em contato e fale com uma pessoa lá. Quando a pessoa liga, a pessoa fala dos seus sintomas e tudo mais, e a pessoa do outro lado, que é um profissional daquela área, vai indicar a melhor forma que a pessoa deve agir, certo? Quais são esses números? A prof colocou aqui no slide para vocês 3 números que são aqui das cidades próximas, Floripa, São José e Biguaçu, e ali também tem o número que é um número geral, que é o número 136, que é o número geral de todo o Brasil. Tá? Qualquer um desses números pode ser ligado e a pessoa vai ter as informações corretas, certo? Se a pessoa achar que está infectada, sair de casa nem pensar, a não ser que ela seja do grupo de risco, ela tem que ser encaminhada a um hospital porque está passando mal, enfim. Se a pessoa for diagnosticada, ela vai ficar em casa e vai ser tratada normalmente, tá? Como que é feito, então, o teste para saber se a pessoa está realmente com coronavírus ou não? É o seguinte, esse teste é feito nas unidades de saúde, na UPA, no hospital, no posto de saúde, no hospital particular, e é retirado saliva ou alguma parte ali da garganta através de um cotonete. É passado o cotonete ali, porque aquele cotonete, se tiver um vírus, vai pegar o vírus ali naquele cotonete. E daí ele vai ser levado para um laboratório e lá feito o teste. O resultado sai em torno de mais ou menos 4 dias, certo? Então, como que a gente pode evitar que mais pessoas peguem, né, o coronavírus, além de evitar sair de casa, né? Então, a gente deve evitar dividir coisas do dia a dia, garfo, faca, copo, garrafa, coisas do nosso dia a dia que a gente acha que é super, né, normal, mas que a gente pode contaminar outras pessoas. Evitar o contato direto, abraço, beijo, aperto de mão, tudo isso a gente deve evitar nesse momento. Sempre cobrir a boca e o nariz na hora de espirrar e tossir. Sempre estar fazendo a higienização das mãos. E evitar locais com aglomeração. Shopping, parque, escola, coisas assim, tá? Então, gente, o isolamento é uma das outras formas de evitar um contágio gigantesco, né? Um contágio maior. O que é o isolamento? É quando uma pessoa que está infectada, ela não sai do local onde ela está. Então, ela fica isolada ali até que o vírus vá embora, até que o vírus morra, tá? Então, a prof colocou para vocês no slide uma representação bem legal. Que é assim, uma pessoa infectada, ela pode infectar muitas outras pessoas. Então, uma pessoa infectada, ela infecta mais ou menos 4 outras pessoas. Só que essas 4 outras pessoas infectam mais 4 pessoas, cada uma. Então, já são 16. Essas 16 pessoas vão infectar cada uma mais 4. Então, isso vai aumentando de uma forma muito grande. Então, quando a gente isola essas pessoas que estão infectadas, a gente evita que mais outras tantas pessoas sejam infectadas, certo? Por que a gente está em quarentena? Por que a gente está em casa, né? Exatamente para evitar que mais pessoas se infectem ao mesmo tempo. Como assim, prof? Então, assim, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter hospital suficiente para todo mundo. Então, se a gente evitar de estar em contato com outras pessoas, a gente evita de a gente se contaminar e contaminar outras pessoas, e isso faz com que as pessoas que já estavam contaminadas consigam atendimento e ter uma chance, né, de ter um atendimento melhor, certo? Por isso que a gente está em quarentena, a gente está isolados dentro de casa, mas sem estar doentes, ok? Então, para vocês entenderem como que funciona, então, ó, uma pessoa contamina 4, contamina 40, 21, 364. Uma pessoa só que pode contaminar 364 pessoas. Uma. Se a gente respeitar a quarentena, como isso vai acontecer? Uma pessoa começou a trabalhar em casa. O outro deixou de encontrar um amigo. O outro fez exercício dentro de casa, não foi para academia. O outro desistiu do almoço de família no domingo. Olha como ele diminui a quantidade de pessoas que foi infectada. Então, de 364, só 42 pessoas foram infectadas. Então, é isso que a gente está fazendo com a quarentena. A gente está evitando de contaminar mais pessoas.
Então, qual que é a diferença, né, de quarentena e isolamento? Então, a quarentena, a gente tenta restringir a circulação de pessoas, fazendo com que o vírus entre em contato com muitas pessoas. Já o isolamento é quando uma pessoa está realmente infectada e ela fica isolada de todos, ou seja, ela não entra em contato com mais pessoa nenhuma. Se for sintomas leves, ela fica isolada em casa e ela tem contato só com seus familiares, com todas as medidas possíveis, usando máscara, álcool gel e tudo mais. Se ela for uma pessoa que está no quadro de risco, se é um idoso, se é uma pessoa já com deficiência nas vias respiratórias, essa pessoa tem que ir para um hospital e dela fica em isolamento no hospital. Aí só quem entra em contato são os profissionais de saúde, os familiares não entram em contato, ok? E como o nosso corpo, né, reage ao coronavírus? Seguinte, o nosso corpo, ele é formado por várias células e o nosso sangue tem 3 células específicas, melhor, 4, né? Uma delas é os glóbulos brancos, ou seja, células de defesa. Elas realmente são guerreiros, células de defesa que estão ali para defender o nosso corpo. Quando qualquer invasor, qualquer micro-organismo que tenta entrar no nosso corpo, essas células entram em ação e tentam matar esse invasor. Cada invasor precisa ser combatido com uma arma diferente. Então, os nossos guerreiros, eles têm várias armas diferentes. Essas armas a gente chama de anticorpos. Então, eles criam essas armas enquanto o invasor estiver ali para conseguir matar esses invasores. Quando a gente passa dos 60, né, que a gente chama dos idosos, essas células elas vão ficando mais fraquinhas e elas perdem essa capacidade de criar armas. Então, esses anticorpos ficam muito fraquinhos. E por isso que essa doença comete mais pessoas idosas, porque essas células já estão muito fraquinhas e elas não conseguem combater diretamente esses invasores, certo? Então, os nossos glóbulos brancos, como a Pro falou, possuem armas. Então, essas armas, esses anticorpos, eles são o tempo todo armas que vão ali estar batendo e combatendo esse vírus ou essa bactéria que entrou no nosso corpo, ok? O nosso corpo tem a capacidade de fazer isso, por isso que depois de tanto tempo o vírus morre no nosso corpo, ou seja, os nossos glóbulos brancos têm a capacidade de matar eles, né, de forma concreta, ou seja, eles morrem. Só que algumas pessoas têm esses glóbulos brancos, esse sistema imunológico muito fraco. Por conta disso é que essas pessoas têm uns sintomas muito maiores, têm essa deficiência na respiração e daí tem que ser levado a um hospital e algumas vezes leva a óbito, né? A pessoa morre porque as células de defesa já estavam muito fracas e não conseguiram combater esse vírus, ok? Então é isso, gente. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês quanto ao coronavírus, o porquê que a gente está isolado, né? E é isso. Então, por favor, respeitem as recomendações, fiquem em casa, lavem bem as mãos de vocês, aproveitem para estudar, tirar as dúvidas. Nós agora estamos com várias aulas para vocês, então aproveitem esse tempo, fiquem com a família de vocês, isolados, e fiquem com Deus, se protejam, que tudo vai dar certo, logo a gente se vê, certo? Um super beijo. Tô, com saudade e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau!